Bom dia, pessoal. Chegamos aí praticamente ao último dia do ano aqui na Câmara Municipal e, como sempre a gente faz, vamos apresentar aqui o balanço anual. É claro, tem pessoas técnicas que ocupam esses cargos e vão aqui explicar, mas de antemão eu quero agradecer a todos vocês que colaboraram para que pudéssemos chegar a esse resultado. Nós temos a plena e absoluta consciência que nós não conseguiríamos fazer nada sem vocês. Sozinho, nós não conseguiríamos, não é? Então, chegamos à conclusão que juntos somos fortes, pelos resultados que aqui estão. Os resultados apresentados a toda a sociedade, porque há uma responsabilidade sobre a presidência, sobre a mesa diretora e sobre vocês também. Os louros não é só meu, são de vocês também. Eu reparto com vocês essa vitória. A Câmara Municipal, ela não depende só da mesa diretora, e sim dos cargos técnicos que muitas vezes trazem para si a responsabilidade, muitas vezes não, todas as vezes, trazem para si a responsabilidade de fazer o melhor, cooperando, com a consciência que todos nós somos um corpo. E o corpo, ele precisa de todos os membros, não é? Nenhum membro do corpo tem menor importância do que o outro. Todos os membros são importantes para a harmonia corporal, ok? Então, desde já eu parabenizo a todos e convido aqui, de acordo com o cronograma que foi feito, para que os técnicos possam falar. Convido vocês para que fiquem e acompanhem e nos ajudem a divulgar esse trabalho. Muito obrigado e bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos fazer essa divisão e escolhemos preferimos que os diretores de cada área passem aí essa prestação de contas, né? Em vez de eu só ficar falando, então cada diretor que realmente durante o ano esteve bem mais de perto e trabalhou tudo isso, eles que vão explanar aí cada departamento. E nós vamos começar, né, pela Escola Legislativa, a diretora aqui é a Mara, ela vai explanar aí por que existe a Escola Legislativa. É muito importante isso, né? Por que existe a Escola Legislativa? Às vezes existem alguns questionamentos, né? Por que tem a escola? Ela vai explicar o trabalho que foi feito esse ano. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de pontuar que os 2 primeiros anos da escola foram anos de estruturação. Isso quer dizer o quê? A Escola Legislativa foi apresentada primeiramente para os vereadores e o corpo interno da casa, explicando as suas funções, explicando o seu projeto pedagógico. O projeto pedagógico é todo o direcionamento da escola nas questões que vão ser desenvolvidas. E existem 2 pilares fundamentais nesse projeto pedagógico, que é a qualificação do corpo interno da casa, dos funcionários da casa, administrativos e também os assessores legislativos, para que eles possam atender sempre com maior qualidade a população que aqui vem a essa casa. E a educação para a cidadania, que é um ponto fundamental, defendido não só pela Escola Legislativa Paulo Freire, mas pelo conjunto de todas as escolas legislativas do Brasil. Nós estamos assistindo a um cenário que nos dá várias perspectivas. E uma delas é que esse modelo político, esse modelo de Estado que nós tivemos até aqui, ele está esgotado. Nós teremos cada vez mais a participação em paridade com a representação. E essa participação vem, sobretudo, da população.
A população não é mais passiva apenas em relação a todas as diretrizes políticas. Então, uma das grandes funções da escola legislativa é trazer essas pessoas, acolher essas pessoas na casa legislativa, mas qualificando essa participação, que ela saiba como participar. E para que a gente não tenha cada vez mais forte esse discurso de que política não serve para nada. Que, portanto, os representantes políticos nem precisariam existir. Bom, aqui temos, então, algumas das nossas atividades. Eu devo dizer que depois desse período de estruturação desses 2 anos, em 2015 tivemos um período de consolidação. E eu quero afirmar aqui, como diretora da escola, como professora, que nós recebemos todo o apoio da atual presidência, tanto do presidente quanto dos secretários legislativos, o secretário de Finanças. Por que eu estou dizendo isso? Porque a educação é sempre um discurso bonito. Ela sempre fica bem nos discursos. Mas o investimento em educação, que é o mais importante, poucos fazem. E esse ano nós demos passos extremamente importantes, como, por exemplo, o estabelecimento de um Prolabore. Nos 2 primeiros anos, nós tivemos muita dificuldade em relação a isso, porque nós não podíamos contratar profissionais. Os profissionais que vinham participar das atividades da escola, eles vinham gratuitamente. E eles são profissionais. Então, nem sempre nós conseguimos trazer os cursos que nós gostaríamos, as palestras que nós gostaríamos para cá, tanto para o público interno quanto externo. Então, esse Prolabore, além de ser uma valorização do profissional que aqui vem, nos possibilitou exatamente poder trazer cursos que nós consideramos importantes para a casa. Além também dos investimentos que até extrapolaram esse Prolabore, que foram investimentos nos cursos técnicos voltados para os cursos técnicos administrativos, além das atividades voltadas à cidadania, como, por exemplo, essa, né, que foi a 2ª caminhada contra a intolerância religiosa em Limeira, que, inclusive, a partir de um projeto do vereador Farid Zaini, ela passou a fazer parte do calendário municipal, que é justamente uma iniciativa extremamente importante para que todas as religiões, né, para que todas as profissões de fé possam exercer, né, as suas atividades, sempre respeitando umas às outras. Então, é uma atividade que a gente considera extremamente importante. A 2ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né, que está ligada à Comissão de Direitos Humanos, foi feita aqui, nós recebemos esses filmes, fizemos o debate sempre com a participação das escolas. Audiência pública, dengue no município de Limeira, né, que é uma questão de educação e cidadania. Nós tivemos uma participação bastante expressiva. A Semana da Mulher, a Mulher no Mercado de Trabalho, foi uma opção nossa de falar um pouco também do protagonismo da mulher. Falamos sempre muito das questões de violência que atingem as mulheres, mas achamos importante também falar do protagonismo profissional. E foi muito boa a troca de experiências que aconteceu aqui nesse debate, nessa palestra seguida de debate. Ainda como uma atividade de Semana da Mulher, que foi uma demanda, inclusive, do gabinete da vereadora Lubogo, eu estou pontuando... vou pontuar algumas demandas de alguns gabinetes para reforçar que nesse período de consolidação da escola, um dos nossos objetivos era justamente fazer com que tanto a população quanto o corpo interno da casa tivessem ciência que a escola legislativa ela é um setor
da Câmara Municipal, assim como o expediente, o jurídico, entre outros, né? Ou seja, ela é apartidária, ela está a serviço dos 21 gabinetes e também do setor administrativo. Esse ano, a Escola Legislativa, com o apoio da Presidência e das Secretarias Legislativa e de Finanças, nós priorizamos os cursos internos, os cursos técnicos, os cursos voltados para todos os funcionários da casa. Reiterando, mais uma vez, que esses cursos, essa qualificação do profissional, do funcionário da casa, ele reflete, obviamente, na qualidade de atendimento ao cidadão. Então, esse foi um curso de termo de referência. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer esse curso, aprendi muito, porque aqui na casa nós temos um trâmite burocrático, principalmente quando nós vamos solicitar, comprar ou solicitar algum curso, e nós precisamos referenciar isso muito bem, saber como pedir. Então, foi um curso extremamente importante. Esse curso de redação legislativa faz parte de uma parceria nossa com a ETEC Trajano Camargo. Nós já temos essa parceria com eles desde a criação da escola. A professora Valderez Quintal é grande parceira nossa, foi voltado, sobretudo, para os assessores parlamentares, para que eles aprimorassem ainda mais toda essa questão redacional, dos documentos burocráticos aqui da casa. É um curso que nós vamos repetir, inclusive. Apresentação do livro sobre feminismo e religião, ainda que foi uma demanda do gabinete da vereadora Érica Tanque, né, justamente para discutir questões relacionadas à violência, no sentido aí mais simbólico e cultural à mulher, e como que cada religião procura trabalhar isso. Esse curso foi um curso voltado para os vereadores, né, foi um curso de oratória, um curso de desinibição, para que houvesse um aprimoramento desses vereadores, justamente na sua ferramenta fundamental, que é a questão de falar em público. Esse curso foi um curso oferecido pela Casa Bombril, é um curso gratuito, e onde eles vão, os nossos servidores da manutenção fizeram esse curso, aprendendo justamente a como lidar melhor com determinados produtos aplicados a determinados ambientes para uma economia e também uma economia de água e energia, pensando aí na questão do meio ambiente. Eu gostaria de frisar exatamente isso. Todos os funcionários da casa, né, todos, sem exceção, eles são contemplados com os cursos da Escola Legislativa. Esse foi um debate, e eu quero aqui lembrar que esse ano nós estreitamos ainda mais o nosso alcance, a nossa parceria com as escolas de Limeira, tanto as escolas públicas como as escolas particulares, o que para a gente é a menina dos olhos, trazer a juventude para cá, trazer os jovens, trazer as crianças, para que a gente possa realmente educá-las para uma participação política. Então, todos esses debates, por exemplo, nós tivemos a participação das faculdades, né? Nesse em específico, sobretudo da Einstein e da Anhanguera, foi muito positivo, muitos alunos compareceram e participaram desse debate. Então, esse estreitamento, quando a gente diz que a Escola Legislativa atingiu esse ano um público de 1.500 pessoas no seu evento, isso não é tarefa fácil. Isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de consolidação de uma postura ética e pedagógica que quem é professor sabe, se constrói aos poucos e no dia a dia. É por isso que, mais uma vez, eu vou cumprimentar a atual gestão,
porque falar em educação é muito fácil. Investir em educação é uma outra história. Foi um curso sobre LDO, né, Leis, Diretrizes Orçamentárias, também voltado para o público interno. Eu vou acelerar um pouquinho, porque tem outras pessoas. Esse também, um debate político que envolveu alunos do ensino médio, e nós tivemos uma participação muito expressiva de alunos da escola pública nesse debate. Então, foi bem interessante, porque a gente estava discutindo justamente as manifestações políticas que haviam acabado de ocorrer em março e em abril. E eles estavam precisando entender, eles queriam se expressar e também entender qual era o teor de todas aquelas manifestações. Assembleia Pública de Direitos Humanos, né? Então, volto a dizer, uma demanda aí da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo vereador Wilson Cerqueira. O Cine Câmara, que é um projeto do vereador Farid Zaini, extremamente importante, trazer cultura, né? Trazer arte e cultura para dentro da Câmara Municipal. Esse filme, E Se Vivêssemos Todos Juntos, mostrava justamente as dificuldades das pessoas de terceira idade que já estavam lidando com doenças, com limitações, e qual a relação delas com os jovens. Como é que os jovens veem esses velhos, esses idosos, e o que esses idosos têm a dizer para esses jovens. Então, tínhamos aqui na plateia os vereadores da terceira idade e jovens alunos do ensino técnico do Senac. Foi fantástica a experiência. Ao final, todos se levantaram e aplaudiram de pé. Foi uma cena assim, muito emocionante. Temos continuação também do Cine Câmara. Esse também foi um evento extremamente importante, né, que foi uma indicação do doutor evangelista. Esse senhor, o Alaor Café, é uma enciclopédia ambulante, é uma sumidade realmente. Ele nos ensinou muito com essa palestra, com a participação do presidente. Então, nós vamos fazer, até por conta das eleições, né, que ocorrerão, a gente vai fazer esse segundo encontro. Tivemos mais de 100 pessoas nesse debate. Foi muito interessante, porque o tema era bastante polêmico, o debate foi acalorado, mas a Escola Legislativa cumpriu a sua função, que é colocar exatamente de uma forma ética, de uma forma equilibrada e de uma forma democrática as opiniões contrárias e favoráveis a um tema polêmico. Acho que o mais importante é isso, o respeito à diversidade de opinião, porque é assim que a gente preserva a democracia. Esse é um curso em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, né, da Prefeitura. É a Agenda Ambiental para a Administração Pública. Eu devo ressaltar que o secretário Silvio Brito foi um grande incentivador dessa ação e que essa ação resultou em algumas mudanças aqui na Câmara extremamente importantes, né? Digamos, praticamente a eliminação dos copinhos plásticos. Nós temos aí toda a separação do lixo reciclável, de sólido, não sólido. Então, é uma ação contínua. Ela não começou em 2015 e termina em 2015. Nós vamos continuar com essa ação. Muito importante também, esse foi um curso dado pelo Senac, desculpe estar Senai ali, mas é Senac. Para os funcionários da casa. Também tive a oportunidade de fazer esse curso. Ele tratou especificamente de como atender melhor o público que vem até a Câmara Municipal. Como atender telefone, como atender uma pessoa que chega aqui desesperada, muitas vezes até agressiva, né? E como é que... Porque aqui nós lidamos, é uma casa de leis, né? É a casa pública, então as pessoas às vezes chegam com demandas e chegam aqui desesperadas. E às vezes até bem agressivas. Então, esse curso nos ensinou a como lidar com essas questões.
Essa é a menina dos olhos da Escola Legislativa, né? A criançada. As visitas monitoradas, que nós vamos ampliar agora em 2016. E também, já anunciando aqui, já adiantando, nós estamos preparando uma cartilha, né? Que na verdade é uma revista em quadrinho, porque cartilha fica meio coisa de velho, né? É do meu tempo, então é uma revista em quadrinhos. Fizemos isso voltado para as crianças da educação infantil, agora a gente vai fazer do ensino médio, explicando o funcionamento da Câmara Municipal. Então, essas são escolas, a visita monitorada, eles passam por todos os setores da casa, eles conversam com os funcionários, né? A gente explica como é que funciona cada setor e geralmente eles saem bastante entusiasmados daqui. Essa também foi uma demanda do gabinete da vereadora Lubogo, que é a semana, né, de prevenção ao tabagismo na adolescência. Então, nós tivemos uma palestra também, que é um tema bastante importante. A gente tem uma incidência muito grande de adolescentes, né, que começam a fumar e daí já começam a beber. Então, a gente tem um trabalho em relação a isso. Essa foi uma demanda do gabinete do vereador Ronei Martins. Desigualdade econômica no Brasil, não foi feita aqui na casa, foi feita no Teatro Nair Belo, do professor Márcio Postman. Outro curso técnico, né, aqui para o corpo interno da casa, que foi o de registro de preços, também extremamente importante. Esse é um curso que é voltado, primeiramente, para os vereadores juniores. São 2 professores, um mestre e um doutorando do Laboratório de Políticas Públicas de Araraquara. É uma parceria nossa com eles. Eles que são cientistas políticos e eles dão esse curso para os juniores e também para alunos, de forma geral, do ensino médio, público e privado de Limeira. Extremamente importante esse projeto, porque eles falam da história política do Brasil, da função dos 3 poderes, ou seja, explicam como é que funciona o Estado e o governo no Brasil, para que essa meninada possa participar mais. É bem interessante, porque tem alguns que já têm o perfil do político, do homem público, da mulher pública. É muito interessante. Eles saem falando assim, eu ainda vou ser vereador aqui. Então, é bem bacana para a gente. É um evento cultural. Esse ano nós estaremos ampliando, inclusive, os eventos culturais. Teve um público muito expressivo, né? A Vera Is, ela é a presidente da SOL, Sociedade Literária Limeirense, e veio fazer o lançamento do livro dela de poesias. Extremamente importante esse curso, em parceria com a APASCAMP, Associação Pais Amigos dos Surdos de Campinas. Eles têm um know-how muito grande. Esse professor, o Maurício, né, ele é tradutor, inclusive ele é o tradutor da Câmara de Campinas. Ele já tem mais de 20 anos de experiência na tradução de Libras. Foi oferecido para os funcionários, foi o curso básico. E aí a ideia é que nós tenhamos um avanço desse curso agora, no próximo ano. A gente sabe da importância, não só por uma questão de lei, né, mas da importância ética e moral de receber bem as pessoas que têm portadoras dessa deficiência, até para que elas possam realmente participar de todas as atividades do Legislativo. Esse também é um evento de grande sucesso, né? Foi um projeto da vereadora Érica Tan, que nós fizemos a 2ª edição, e houve assim um crescimento muito grande de participação, né? Eu volto a dizer, a gente faz um trabalho de formiga, um trabalho contínuo com as escolas. Nossa ideia é que as escolas públicas e privadas de Limeira estejam cada vez mais presentes aqui. Esse auditório cheio, nós recebemos 450 redações, foi extremamente gratificante. E esse ano nós vamos ampliar.
Ele era oferecido para o 9º ano do fundamental e para as 3 séries do ensino médio. Esse ano, os cursinhos pré-vestibulares também vão participar, porque é uma forma deles já se exercitarem para as redações do vestibular. Esse também um evento da Comissão de Direitos Humanos, né, que discute aí o sistema penitenciário no Brasil. Também houve uma grande participação popular. Esse é um curso sobre cálculo de folha de pagamento. Também é um curso específico, um curso técnico. Audiência pública também da Comissão de Direitos Humanos sobre a violência policial. O curso voltado para os motoristas e para todos aqueles que têm permissão para dirigir os carros oficiais. Então, um curso bem importante também de direção defensiva. A Semana de Eliminação da Violência contra a Mulher, que foi uma demanda do gabinete da vereadora Lubogo. E esse é um tema recorrente, porque o número de mulheres que sofrem violências no Brasil, violências domésticas, bom, basta dizer que a cada 1 minuto uma mulher é assassinada no Brasil. Não é exagero, isso são dados oficiais. Isso é o que é oficializado, porque tem aqueles que nem entram nos dados oficiais, né? Elas morrem vítimas de violência. Então, eu diria que, principalmente, as vereadoras da casa, elas têm uma bandeira e uma luta muito grande para a eliminação desse problema. Esse foi um evento cultural, volto a dizer, nós vamos fazer mais eventos nesse sentido. Foi extremamente importante. Nós tivemos a participação da Orquestra de Viola de Limeira, né? E nós tivemos o Edivan, que passou aí mais de 10 anos fazendo uma pesquisa sobre a história da viola caipira. E aí, ele nesse livro é o resultado dessa pesquisa, né? Então, o evento foi intercalado entre a fala dele explicando a história e a orquestra de violeiros demonstrando, exibindo as músicas aqui que ele pesquisou. Foi extremamente gratificante. Eu acho muito importante que esse espaço, que é um espaço polêmico, um espaço de debate político, né, um espaço que muitas vezes fica tenso, que nós tenhamos também o mesmo peso para a arte e para a cultura, né? O povo merece ter acesso à arte e à cultura. Então, a Escola Legislativa vai dar sua contribuição em relação a isso. Para terminar a minha fala, nós estamos terminando nossa programação, nosso planejamento do ano que vem. Teremos ainda mais alguns cursos técnicos, teremos a parceria com as escolas. Vamos fazer algumas coisas, inclusive, nas próprias escolas, e vamos também trazer a garotada para cá. Mas eu queria dizer que aquele que fala contra uma escola, aquele que questiona a existência de uma escola, ele simplesmente está dizendo, com todas as letras, que ele não apoia a educação, que ele não vê valor na educação, que ele quer um povo ignorante, porque um povo ignorante é um povo facilmente conduzido. E, ao contrário, tudo isso que eu apresentei aqui representa homens públicos que pensam exatamente o contrário, que sabem que investir em educação é investir em pensamento crítico, e que essas pessoas vão estar criticando o trabalho que eles fazem, mas eles estão absolutamente tranquilos em relação a isso, porque eles são homens públicos que acreditam na educação. Então, tem todo o meu apoio e meu agradecimento. Obrigada, bom dia.
Agora nós vamos convidar o Denis, que é o diretor do departamento técnico, um departamento muito importante aqui na casa, né, que foi criado, e nós vamos ver os resultados desse departamento, né, muito questionado no seu início, mas que realmente demonstrou, né, o porquê veio e o porquê está nessa casa. O Denis vai passar toda a estruturação desse departamento e como ele vai funcionar. Bom dia a todos. Vou falar rapidinho sobre o expediente, a pedido da Thaís, sobre os números, né, do expediente nesse ano de 2015. Então, esse é o relatório geral do departamento. Projeto de lei foram apresentados 291, aprovados 161, retirados 54, arquivado pelo motivo do artigo 109, 21, que são aqueles que recebem o parecer pela ilegalidade do projeto, né? Em trâmite 53 e anulado 2. Então, vou falar só o projeto de lei, que é o documento que é mais recebido aqui na casa, né? Indicações foram apresentadas em 2015 1.773, requerimentos 1.200 e moções 148 moções. Então, esses são os números do expediente de 2015, ok? Então, vamos agora à consultoria. Bom, consultoria técnica é especializada no poder legislativo. Opa, funciona aí, meu? Vamos lá. Então, criada pela Resolução 600 de 2015, né? A consultoria ela será composta por um diretor, um cargo comissionado, um engenheiro, um economista e um gestor de políticas públicas ou cientista social. Essa é a estrutura da consultoria, então. O organograma que a gente montou são os núcleos, né? O núcleo de engenharia, núcleo de economia e núcleo de gestão pública, dentro, né, da consultoria, que responderá para a Secretaria Legislativa e que está vinculada, né, subordinada à mesa diretora, então. Características gerais da consultoria. É um órgão subordinado, né, à Secretaria Legislativa e que dará suporte às atividades das comissões permanentes e extraordinárias por meio de subsídios técnicos informacionais, técnicos científicos, né, e de informação técnica também. As principais atividades que a consultoria irá desenvolver será a apreciação de proposições legislativas por meio de contribuições técnicas, né, ou o subsídio ou subsidiar tomada de decisão do parlamentar. Então, será um apoio para o vereador, né, para a mesa também. Eu costumo pensar que esse tipo de apoio técnico, ele será uma justificativa bem, digamos, gorda, né, bem tecnicamente embasada, né, será um boom aí na justificativa dos projetos, né. Efetuar pesquisas, estudos, notas técnicas e relatório de vistoria no âmbito das atividades das comissões da Câmara Municipal, acompanhamento das reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas e também CPIs. Então, nós vamos ter aí um engenheiro, um contador e um gestor de políticas públicas acompanhando as CPIs a partir, né, da instalação da consultoria, né, a partir da chegada desse pessoal. Visitas técnicas, os consultores também estarão acompanhando, né, os vereadores em eventuais visitas. Elaboração de artigos técnicos e estudos, e eles também estarão ministrando aulas nas respectivas áreas de atuação, né, cada qual com o seu núcleo, né. O núcleo de engenharia, ele atenderá a comissão de obras, serviços públicos, planejamento, uso, ocupação e parcelamento do solo, agricultura e ecologia. O núcleo de economia, ele trabalhará na comissão de orçamento, finanças, contabilidade e também na comissão de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo.
E o Núcleo de Políticas Públicas, Ciências Sociais e Administração Pública atuará na Comissão de Saúde, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, né, do Consumidor, dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também na Comissão de Educação e Cultura. Uma rápida história, aí, uma cronologia das consultorias. Em 1955, e aí a gente começa a perceber a importância desse departamento, né, numa casa legislativa. Em 1955, o Senado Federal inaugurou a sua consultoria. Em 1971, a Câmara Federal, né, inaugurou a sua, e lá existem 21 núcleos. Né, então, cada núcleo possui a sua equipe de consultores. Então, é uma variedade de núcleos para atender aí as demandas dos deputados. É uma estrutura enorme lá, a consultoria técnica, né, na Câmara Federal. Em 1985, aí chegando mais próximo da gente, né, a Assembleia Legislativa de Minas, depois em 97 a Câmara de Belo Horizonte inaugurou a sua, a Câmara de São Paulo em 2003, a Câmara de Campinas em 2013 e a Câmara de Limeira esse ano. Percebam que vem chegando, é uma tendência, né? E vocês vão verificar que é extremamente importante esse departamento, que vai embasar aí muito dos projetos. Né? Então, a importância da consultoria. Por que consultoria? Isso é invenção do presidente? Ah, vamos fazer uma consultoria, nós vamos distribuir cargo? Não, não é distribuição de cargo. As pessoas, muitas vezes, né, costumam entender errado. Não é isso. Consultoria é uma demanda, é uma necessidade das casas legislativas. Né? Os meios de comunicação precisam entender isso. Né? É uma necessidade, né? É uma demanda existente. Bom, os poderes executivos... E por que é uma demanda? Olha lá. Os poderes executivo e judiciário compõem-se de quadros técnicos qualificados no processo de elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. Nós temos esse quadro no legislativo? Não temos. Então, é uma demanda que precisa. O Executivo atua diretamente no processo de elaboração e implementação, contando com um grande número de técnicos especializados, além do controle das informações. Então, o Executivo tem tudo na mão. Tem os técnicos, tem o orçamento, tem um departamento de comunicação. E o Legislativo? Não tem tanto esse corpo, tem o jurídico, né? Mas tem essa demanda, tem essa necessidade de um corpo técnico, né, para embasar melhor os projetos, para orientar melhor também, assessorar e prestar consultoria aos vereadores. Não bastasse isso, o aumento da demanda, além dessa necessidade, não bastasse isso, o aumento da demanda de acompanhamento das políticas públicas pelo Legislativo aumentou com a Constituição de 88, né? Então lá no artigo 30, você tem lá a competência dos municípios. Se o município tem competência, ora bolas, ele precisa de um legislativo também com mais técnicos para entender melhor e fiscalizar esse executivo que agora tem competência a partir da Constituição de 88. Ok? Agilização nas tomadas de posição, assessoramento, consultoria eficaz e especialização dos seus membros. É uma necessidade. Não dá para a gente entender uma casa que vai na contramão da qualificação dos seus membros, dos seus componentes, dos seus assessores, do corpo como um todo, do Legislativo. Não dá para entender quem vai na contramão disso. Não é? E tudo isso, todas essas demandas, nós vimos que o Executivo tem o seu corpo técnico, o Judiciário tem o seu corpo técnico, e o Legislativo também precisa. Porque se não existe, o que acontece? Gera-se aí uma assimetria informacional. O que é isso? É um desequilíbrio na parte técnica, no entendimento técnico dos processos. Então a Câmara, trazendo, né, implementando, instalando, inaugurando esse departamento, ela fatalmente vai dar uma equilibrada nessa assimetria de informações que hoje gozam de privilégio, né? O Executivo e o Judiciário. Então, agora o Legislativo também terá o seu corpo técnico. E aí, não tem como a gente não parabenizar nessa gestão, não é rasgação de seda, porque a mesa está aqui, não é nada disso, mas é uma inovação na região. Nós vimos que São Paulo inaugurou a sua em 2003, e nós vimos que Campinas agora em 2013. E Limeira, aqui na região, só Limeira. Só a Câmara de Limeira que terá
um corpo de consultores técnicos. Então, parabéns mesmo, e isso é uma inovação, e a cidade de Limeira sai na frente, né? O legislativo sai na frente nessa questão aí. E aí, algumas atividades realizadas. Para entendermos melhor o que é uma consultoria, nós fizemos, então, um levantamento, uma pesquisa bibliográfica das obras relacionadas à consultoria. Então, você começa a pesquisar, tem uma série de revistas, né, uma série de artigos, dissertações, livros, e a gente tem que vir filtrando para ver aquilo que nós vamos utilizar aqui, né, nesse departamento. Então, eu separei uma revista, né, a revista do Parlamento e Sociedade, cujo tema é a racionalidade técnica no processo legislativo, né, vários autores, muito interessante essa revista, e nós vamos estar passando isso para os consultores, né, para que eles tenham um entendimento do que é essa racionalidade, né, e que é possível, sim, essa racionalidade técnica aqui na casa. A gente sabe que é uma casa política, né, uma casa de demandas aí da sociedade, enfim, mas é possível, sim, né, um tecnicismo aqui na casa para embasar, como eu disse, embasar aí essa questão dos projetos, né. O artigo também que eu selecionei, nós vamos estar trabalhando com o pessoal, é sobre a capacidade técnica do Poder Legislativo, né, o papel das consultorias institucionais legislativas, né, da revista do Parlamento Paulista, vários autores também, e essa dissertação de mestrado que ajudou bastante a gente, que é a consultoria técnico-legislativa em políticas sociais no âmbito das câmaras municipais. Eu tive o prazer de conhecer a Simone Fantucci, lá na Câmara de São Paulo, ela trabalha lá na consultoria, né? Então ela nos ajudou muito, vai nos ajudar bastante nessa questão da implementação da consultoria aqui na Câmara. E aí algumas atividades realizadas. Três boletins CAGED, né, entregue em todos os gabinetes e também já está à disposição de vocês no site da Câmara. O boletim CAGED, gente, só resumindo, ele é um boletim que traduz aí os números do emprego e do desemprego no Brasil. Então a gente entra, qual é o nosso papel aí nesse trabalho especificamente? A gente entra no site do Ministério do Emprego e do Trabalho, filtra os dados, filtra por município e compila os dados, né, e monta esse estudo aí. Então é muito interessante porque ele mostra a tônica do emprego aqui no município, né, no estado de São Paulo e também no Brasil. Então essa uma das atividades que nós estaremos realizando mensalmente, né. E uma assessoria mais atenta, ela vai pegar esses documentos e vai verificar, por que não trabalharmos a questão da geração de emprego no município? Né? Então, os assessores aí fiquem atentos à produção da consultoria, porque é material para vocês trabalharem com seus vereadores, para vocês fomentarem, né, outras demandas, outros estudos aí, né, nos seus gabinetes e utilizarem esses instrumentos de informação para fiscalizarem, né, o executivo. Né? Quer dizer, por que não uma comissão, e aí eu dando palpite aqui, né, uma comissão de assuntos relevantes para estudar o emprego aqui em Limeira? Não é bacana? Vamos estudar emprego em Limeira, vamos verificar, né, quais são os ramos, quais são os setores de deficiência. Só uma dica. Um estudo sobre a produção legislativa 2013-2014, que nós apresentamos no Colégio de Líderes. Muito bacana também, dá para a gente visualizar aí a produção. Um estudo do perfil das multas de trânsito, que foi também entregue em todos os gabinetes. Esse estudo ele será trimestral. Então, o que acontece? A Prefeitura manda esse estudo para nós, aqui para casa. Isso fica lá no público, mas nós não sabemos se todos tinham conhecimento disso aqui na casa. Quem sabia que a Prefeitura mandava isso trimestralmente? Alguém sabia? Quem sabia? Então, pouca gente sabia, mas os assessores sabem, né? Os assessores estão atentos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esse relatório, né, que a Secretaria de Mobilidade manda aqui para o município, e nós colocamos, né, e montamos dados, né, gráficos, para que vocês possam visualizar aí os números, né, dessa questão das multas de trânsito. Faremos isso também com a questão do pedágio, né, que agora é lei, então faremos esses estudos também, compilaremos esses dados do pedágio também e passaremos aos vereadores para que eles sejam aí
alimentados com informações, né? Esse é o papel da consultoria, gente. Nós seremos, eu brinco com o evangelista, né? Nós seremos o IBGE aqui de Limeira, viu, a jornalista Érica Samara? Nós seremos um departamento de produção de dados, né? Nós vamos, claro que eu falo brincando na questão do IBGE, né? Mas essa é a nossa missão, gente. Nós vamos produzir dados, né? Para que os projetos sejam cada vez mais embasados aqui na casa, né? Esses projetos malucos aí, eles não apareçam, né? Bom, fizemos também um estudo sobre o relatório de audiência pública da saúde do segundo quadrimestre, muito bacana também esse relatório, porque ele traz os dados do quadrimestre, né, que é compilado lá pela Secretaria de Saúde, é apresentado aqui na casa e a gente compilou também e apresentamos na Comissão de Saúde. Fizemos uma visita no Centro Comunitário de Geada, né, com o vereador Zé Damix, e lá nós verificamos a importância, presidente, de termos um engenheiro civil na casa para assessorar, né, para ir junto nas visitas com os vereadores, né? A gente percebeu lá que um engenheiro lá, com certeza, ele faria, né, um relatório técnico, né, embasado, né, para atender aí as demandas dos vereadores, né? Aliás, uma das funções do engenheiro, né, o técnico, ele acompanhará as visitas, né, sendo solicitado, acompanhará as visitas com os vereadores e com as comissões também. Uma visita às obras do Piscinão, com a Comissão de Obras, também a mesma necessidade, né, a importância aí do engenheiro, né, para acompanhar os vereadores nas comissões e nas visitas. Uma visita aos postos de saúde, com a Comissão de Saúde. Fizemos uma viagem à Câmara Municipal de Campinas. Em 2013, eles fizeram lá um concurso, né, para contratar lá os consultores, mas Campinas não funciona ainda como nós funcionaremos aqui. Campinas, os consultores entraram nos departamentos. Então, entrou um técnico em contabilidade, mas ele entrou na contabilidade. Eles não fizeram lá ainda um departamento de consultoria técnica para instrumentalizar, para organizar, né, a ação desses consultores. A preocupação que eu tive é que o trabalho técnico que eles podem fazer e atendendo aí a área parlamentar, né, é que isso pode se perder se não ficar atento, né, porque ele estará no departamento de contabilidade. A nossa questão, a nossa dúvida lá foi, ele vai atender as demandas dos vereadores? Então aqui não, aqui nós teremos o departamento, né, e o departamento estará à disposição de toda a casa. Temos uma viagem também à Câmara Municipal de São Paulo para conhecer a consultoria técnica de lá, que já funciona de forma sistematizada. Então foi muito bacana a visita à Câmara de São Paulo. Nós vimos a estrutura lá do departamento, né? Vimos o papel dos consultores, o que eles fazem, como eles fazem, né? O diálogo com as comissões. Foi muito bacana essa visita à Câmara de São Paulo. 2 entrevistas, né, sobre os trabalhos que nós fizemos, né, nesse tempo. Elaboramos também 12 notas técnicas de sugestão de correção na estrutura e na redação dos projetos. Essas notas são aquelas sugestões de melhoria. Então, às vezes vem do gabinete meio que torto, né, alguma coisa assim, meio fora do padrão. Né, então a gente sugere, ó, faz com essa letra que é padronizada, ó, esse parágrafo, né, então arruma aqui, busque-se um padrão, né, na produção aí dos projetos. Essas foram as atividades realizadas. Sabe quanto é o orçamento do SAI aqui? Quem sabe quanto a Odebrecht repassa para o SAI? São algumas provocações. Quanto será o orçamento da Secretaria de Educação para 2016? Então, essa série Conhecendo o Orçamento será mais um produto da consultoria. Parece que eu estou vendendo as coisas aqui, mas não é. Estou informando o que nós vamos fazer, viu, gente? Conhecendo o Orçamento será mais um produto da consultoria. E por quê? Para que isso? Qual o objetivo, gente? Compreender a composição do orçamento visando a efetividade das emendas. Às vezes, não é sempre, mas às vezes, os assessores batem cabeça lá embaixo porque não sabem para onde mandar a emenda, não sabem de onde pode tirar, não sabem onde pode colocar. Então, o nosso objetivo é destrinchar o orçamento em secretarias, mostrando a sua composição. Para quê? Para que a gente entenda melhor o orçamento. Não numa linguagem tão técnica como vem da prefeitura, mas traduzindo essas informações para que nós, assessores, né, possamos entender melhor essa questão e direcionar melhor essa questão aí das emendas e do orçamento. Tá certo?
Então, 21 milhões é o orçamento do SAI, para quem não sabe, e 221 milhões é o da Secretaria da Educação. Finalizando, gente, tramitação do parecer, montamos como será tramitado o parecer, né? Esse é um fluxograma simplificado. Então, tem a entrada, tem todo o percurso do parecer até ele ser anexado lá no processo final. Temos também aqui um atendimento às comissões, como ficará o atendimento, né? Cada núcleo atenderá de forma direta ou indireta às comissões, ok? A linha contínua é o atendimento direto e a seta tracejada é o atendimento eventual que ele poderá ser solicitado, né? Esse é o modelo do parecer, lá com a cabeça, né? Todas as informações do projeto e depois, aqui nessa parte maior, né? A parte técnica, né? O escrito técnico do projeto. Acelerando aqui, que o nosso tempo voa, repercussão positiva na imprensa local, com esses primeiros trabalhos já. Então, aqui, no dia 1º de novembro, né, uma nota ali, que a Câmara irá monitorar o mercado de trabalho, né, em relação à CAGED. Depois, ali, uma nota também, né, em relação ao departamento aqui da Casa, positiva também, né, nessa questão aí da esperança, né, dessa questão da consultoria. E quando nós fizemos o estudo sobre a questão das multas, o perfil, tivemos também uma repercussão positiva aí na imprensa local. Gente, eu não posso deixar de agradecer à mesa que que teve a inteligência, teve a capacidade de elaborar e criar, e coragem também, como a Mara disse, né? Temos que investir em educação. E temos que investir também nessa questão técnica. Então, Limeira sai na frente aqui na região, né, porque as cidades vizinhas não têm departamento técnico, só Campinas e São Paulo, então a gente sai na frente. Então, parabenizo a presidência, né, nesse sentido, pela inovação. Agradeço também muito o departamento jurídico, que nos deu um apoio muito grande. Eu fiquei um mês lá no jurídico, né? E foi um mês muito produtivo, né, de aprendizagem, e onde a gente também amadureceu essa questão aí da consultoria, gente. Então é isso aí. Obrigado pela atenção e um feliz 2016 a todos vocês, viu? Agradecemos ao Denis. E agora nós convidamos o Lopes, que é o nosso diretor da área de gestão de pessoas, também vai explanar aí o nosso trabalho nesse ano. Bom dia a todos. Meu nome é Lopes, sou diretor do Departamento de Gestão de Pessoas. A gente vai fazer, na verdade, o balanço mais geral de toda a Secretaria de Administração e Finanças, separado por departamento. Eu vou começar pelo Departamento de Gestão de Pessoas, depois o Igor, Departamento Administrativo, a Roberta, Departamento de Contabilidade e Finanças. Aqui tem a composição da mesa e o nosso secretário, que é o Silvio Brito. E agora a gente vai passar aí para os resultados do Departamento de Gestão de Pessoas como um todo. Primeiramente, a gente trouxe algumas ações que o Departamento considera relevante passar para todos que tenham interesse nessas informações, e deixando claro que todas as implementações, todas as ações realizadas, não partiu apenas do Departamento de Gestão de Pessoas. É todo um processo de conscientização e principalmente mudança cultural entre todos os chefes, diretores, mesa diretora, secretários e principalmente servidores de forma geral, que entendeu que algumas mudanças, mesmo que interferem de forma algumas vezes vistas como negativa, mas entendeu que isso era algo que se prosperava futuramente como um resultado positivo, até na própria situação de cada servidor. Então, a gente está trazendo aqui, entre algumas ações, as diárias, que foram regulamentadas, o pagamento de diária em face já do pagamento de vale-refeição,
porque não se podia ter um pagamento em duplicidade em relação à diária e vale-refeição. Então, quando o servidor, em uma visita, em um curso externo, recebe diária, o vale-refeição é abatido do vencimento do servidor. Foi regulamentado, em face do grande número de horas extras que se tinha aqui na casa, foi regulamentado o banco de horas, onde a gente conseguiu realizar, principalmente com a conscientização e o envolvimento de todos os chefes e diretores e também dos servidores, um controle muito mais apertado e muito mais diferenciado em relação a essa quantidade de horas extras que impactava até um possível ou futuro apontamento aí de um tribunal, e economia também na administração, para que isso pudesse voltar posteriormente como um outro benefício para o servidor, que a gente vai ver que, mesmo diminuindo um pouco a quantidade de horas extras, foi criado novas ferramentas que favoreceu o servidor. Um ponto muito interessante que o departamento tem a honra de apresentar é o convênio que a Câmara Municipal firmou com a Divisão de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal. Antes a gente não tinha nenhuma perícia de um médico perito que era feita sobre atestados e sobre o servidor e o estado de saúde do servidor. Então, por exemplo, se o servidor apresentasse um atestado de 90 dias para o Departamento de Gestão de Pessoas, não tinha o que ser feito. O Departamento de Gestão de Pessoas pagava esses 90 dias sem qualquer perícia, diferente do que ocorre no INSS. Eu estou falando no caso do servidor efetivo. Então, hoje o servidor apresentando mais do que 2 dias de atestado, ele passa por uma perícia junto ao INSS. E a gente viu junto à Divisão de Medicina do Trabalho. E a gente viu que foi uma parceria feita através do empenho de toda a Secretaria com a Prefeitura e deu resultado, porque a gente tem visto que tem diminuído muito a questão da inassiduidade dos servidores da Câmara. Algo interessante também, eu vou tratar até dos dois juntos, que é a avaliação de desempenho dos servidores, que é no estágio probatório, que também existia legislação, mas não existia na prática. Então, todos os servidores do estágio probatório estão sendo todos avaliados por uma comissão específica. E a avaliação de desempenho por merecimento, que é também por merecimento do plano de carreira, que também foi formada uma comissão, e essa comissão tem trabalhado para fazer essas avaliações periódicas. Inclusive, nesse mês, já está sendo feita a avaliação de dezembro por todos os chefes em relação aos servidores efetivos. Foi feita uma compilação em todas as leis que envolve... isso foi um trabalho bem técnico, junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, esclarecendo que foi parte muito trabalho do Gilberto e do Robson, que são os servidores efetivos do departamento. Então, existiam diversas leis que tratavam de um único assunto, e tudo isso foi compilado numa única lei, e foi muito interessante também, que facilitou a vida do trabalho. Com a Divisão de Medicina do Trabalho, a gente tem alguns servidores que, conforme vai tendo algumas dificuldades em relação à saúde, chegou a um ponto da gente precisar fazer uma readaptação de um servidor aqui na casa, e ele foi readaptado para outras funções. É algo que nunca aconteceu, que a gente tinha dificuldade, percebia que existiam alguns servidores que tinham algumas dificuldades em relação à saúde, mas aqui na casa não tinha uma metodologia específica de como fazer isso. Então, com esse convênio com a Divisão de Medicina do Trabalho da Prefeitura, e o envolvimento também de todo o departamento e toda a secretaria, vieram os médicos da Divisão de Medicina do Trabalho, passaram pela Câmara e avaliou o estado de saúde do servidor com a situação da casa, e ele foi readaptado para as funções que ele, de fato, pode realizar. Aconteceu uma mudança muito importante no trâmite, no processo de nomeação, que agora só existe a nomeação do servidor, seja ele principalmente comissionado, quando 100% da documentação está totalmente completa, inclusive certidões da Justiça e todos os outros documentos que antes não acontecia. Então, a gente implementou isso nesse ano também. Algo interessante que a gente também trouxe à luz e realizou, a partir de janeiro de 2016, a gente trabalhou todo o ano de 2015 em relação a isso, que é o pagamento dos servidores. 100% dos servidores, vereadores, vão passar a receber o salário de forma eletrônica, em banco, porque por algumas situações. Primeiro, para a gente ter todo um controle eletrônico, até para prestação de contas. Segundo, que é uma exigência técnica do E-Social, que é uma das etapas da Receita Federal.
E terceiro, eu acredito que eu já falei da segurança do próprio servidor em pegar o cheque e descontar e ter todo esse risco de um assalto e outras coisas mais que vai dificultar a vida do servidor. Então, a partir de janeiro de 2016, em relação ao trabalho que foi realizado, a gente começou 2015 com 53 servidores e vereadores recebendo em cheque, e isso está zerado a partir de janeiro de 2016. Aqui a gente vai para os dados mais específicos. A gente trouxe um comparativo com o ano de 2014, não para falar se um é melhor ou se o outro não é, mas é só para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, por exemplo, em 2015, o ano todo, a gente teve um investimento com salário de servidores, folha de pagamento R$ 5.977.000. Em relação a 2014, um aumento de 14%. O Vale Refeição foi criado para os servidores, tanto como efetivo como comissionado. Então, quando a gente fala que a gente trabalhou para controlar horas extras e trabalhou para controlar outras situações, era para possibilitar outros benefícios, como a gente está vendo aqui. Esse ano foi investido R$ 560 mil com Vale Refeição, coisa que não teve na Câmara Municipal até o ano de 2015. O Vale Alimentação, a gente teve um avanço, um aumento de 41%, também impactou, foi de 406 mil para 570 mil reais, foi pago de Vale Alimentação para os servidores comissionados e efetivos. Plano de carreira, a gente teve um impacto também de um aumento para exclusivamente servidores efetivos de 45%, onde passou de 292 para 423 mil reais no ano de 2015. Função gratificada. A Câmara de Limeira tem 18 funções gratificadas que são exclusivamente ocupados por cargos e servidores efetivos. Alguns departamentos que não têm chefe e diretor, tem um coordenador que quem ocupa é um funcionário efetivo e recebe uma função gratificada. Então são 18 funções gratificadas e não só esse, tem o controle interno, tem comissão de licitação, então tem algumas funções que são gratificadas ocupadas exclusivamente por servidores efetivos, que totaliza hoje 18, teve um impacto de 341%, porque hoje todas estão ocupadas por servidores efetivos. Então, de 80 mil aumentou para 354 mil reais com função gratificada para servidores efetivos. Pessoal, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Horas extras. A gente teve um aumento ainda de 1%, que aumentou de 112 para 117 mil reais. Porém, continuando o resultado das horas extras, teve uma diminuição na quantidade de horas extras realizadas, que foi de 6.200 para 4.800 horas extras. Então, teve mais de 1.000 horas extras realizadas a menos. O impacto no valor teve um impacto ainda de valor em face do aumento do salário dos servidores e outras situações. E outro dado interessante em relação à hora extra também é a quantidade de servidores envolvidos na realização de horas extras. Antes a gente tinha 27 servidores que realizavam hora extra e concentravam a maior quantidade de hora em 27 servidores. E hoje a gente tem 50 servidores envolvidos na realização de horas extras. Evidencia que tira uma sobrecarga de alguns servidores e divide isso de forma que torna o controle mais viável para cada chefia conseguir trabalhar com todos os membros do departamento. Foi um aumento de 85%. Aqui a gente trouxe um demonstrativo do impacto da folha de pagamento em relação ao repasse do executivo. Está meio embaçado ali, mas o resultado total é porque aparecem algumas situações em torno de 60%, mas não é. Porque tem que ter as deduções dos encargos. Então a folha hoje representa 49,14%. Então de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, considerando os 13 milhões de gastos com o pessoal e fazendo todas as deduções que têm que ser feitas, que é contribuição com a Previdência Municipal e Caixa de Assistência Médica Hospitalar, tem outras deduções que tem que fazer, que são os aposentados e pensão por morte. Aí a gente tem um total, então, de 10.326.000 que são contabilizados. Isso também depois a contabilidade vai explicar melhor.
Então, o impacto real, a folha de pagamento da Câmara representa 49,14%, representou de janeiro a dezembro, 49%, e pela Constituição teríamos 70% para se investir em folha de pagamento. Então, em números em milhões, de 14.710.000 que era possível se gastou 10.326.000. Estamos bem abaixo do teto constitucional que prevê esse limite. Eu encerro aqui a nossa prestação de contas do Departamento de Gestão de Pessoas, agradecendo todos que estão presentes, a mesa diretora, o secretário de administração, que sempre deu a direção e sempre também manteve a posição. Porque a gente tem dificuldade de trabalhar com algumas pessoas que entra com uma ideia e no meio do jogo vira essa ideia e complica a situação. E isso não aconteceu. Então, todas as posições firmes que teve que ser tomadas foram tomadas e mantidas. E assim garantiu o trabalho de todo o departamento. Eu tenho que fazer uma ressalva para os dois servidores efetivos do meu departamento, que é o Gilberto e o Robson, que para mim são exemplos, os meninos que trabalham muito, então eu tenho que agradecer todo o aprendizado de 2015 e parabenizar principalmente os dois, que é quem eu tenho mais contato, pela disciplina e disposição no trabalho do dia a dia. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu não tenho que agradecer ao presidente Newton Santos, ao vice-presidente José Eduardo Monteiro Júnior, aos demais membros da mesa diretora, ao secretário Silvio Brito, a todos os servidores, vereadores, ao departamento jurídico, que nos deu um suporte enorme, a todos, enfim, que colaboraram para que a administração conseguisse, nesse ano e nesse exercício de 2015, conseguir os números e obter o êxito que ele teve no decorrer do ano. Eu vou falar bem rápido, vou ser bem sucinto. Nós decidimos abarcar dentro da administração apenas as aquisições que foram realizadas através das licitações. É óbvio que a administração ela envolve não só as compras através de licitação, mas ela tem toda uma gestão do departamento e que envolve toda a Câmara. Mas, enfim, eu acho que essa ideia de abarcar mais a questão das licitações, pelo fato de ter um maior questionamento e um maior impacto no orçamento, no orçamento da administração. Então, foi por isso que nós decidimos envolver mais essa questão das aquisições realizadas pela licitação. As ações que foram feitas e implementadas nesse exercício, a partir de janeiro de 2015, apesar de ter sido implantado e publicado o pregão presencial em dezembro de 2014 e o pregão eletrônico em abril, janeiro, fevereiro, março, abril de 2015, efetivamente o exercício de 2015 foi quando nós instituímos definitivamente a licitação através da modalidade pregão, seja ela presencial, que ela foi mais constante durante o ano, e através do pregão eletrônico também, que tivemos uma situação esse ano, e a ideia é que se tenha e que se abarque mais isso a partir de 2016, para que nós tenhamos, ao contrário de outros anos que foram feitos, as licitações já eram feitas e realizadas através, na sua grande maioria, através de carta convite. Esse ano, com a implementação tanto do pregão presencial e do pregão eletrônico, que isso já são recomendações do Tribunal de Contas, e também do jurídico, para que se tenha uma maior transparência, para que se tenha uma maior eficiência e economia com relação às aquisições do Legislativo. Então, foi a partir desse ano, abolimos a carta convite e outras modalidades que o Legislativo, pela sua estrutura, às vezes não utiliza, né? Mas as outras modalidades ainda, por exemplo, teremos ainda o ano que vem a tomada de preço com o projeto do anexo, mas enfim, durante o ano o que nós procuramos e a ideia dessa administração
foi ter uma maior economia, uma maior eficiência, uma maior transparência naquilo que estava sendo adquirido para o Legislativo. Então, eu vou... Lopes, passa para mim, por favor. Pessoal, isso daí é só um básico, tá? Das licitações que foram realizadas no decorrer desse ano, e eu não posso deixar de agradecer o pessoal da comissão de licitação, os pregoeiros, o jurídico, que deu todo o suporte para que nós tivéssemos todas essas aquisições e pudéssemos proporcionar tanto aos servidores quanto ao público que frequenta o Legislativo melhores condições de trabalho e melhores condições de atendimento para o suporte dos munícipes, né? Dentre N aquisições que foram feitas, cabe ressaltar também que o pregão ele permite que a gente adquira desde lavagem de pedra, marmitex, uniformes, enfim, ele permite que nós ampliamos o nosso rol de aquisições e com isso, advindo dessa ideia e dessa questão da transparência e da eficiência, isso permite com que nós tenhamos uma economia considerável durante o ano. Então, vou dar uma passada geral naquilo que foi adquirido... Volta um pouquinho, Lopes, por favor. Naquilo que foi adquirido no decorrer do ano. Tem alguns itens que nós resolvemos unir. Então, nós temos aqui em torno de 24 itens, mas nós tivemos um pouco mais licitações em relação ao número que está sendo apresentado, em razão, por exemplo, do... equipamentos de informática, nós tivemos 2 ou 3 licitações em virtude de serem equipamentos diversos para setores distintos, porém nós reunimos as informações tudo num item só. Então eu vou dar uma passada bem rápida, que nós tivemos desde o início do ano, a aquisição de marmitex para os apenados que nos ajudam e colaboram com a limpeza e a manutenção da casa. Nós tivemos também a aquisição do coffee break ou lanche para os servidores e para os vereadores que participam das sessões ordinárias e eventualmente das sessões extraordinárias aqui da casa. Nós tivemos também a aquisição do software administrativo que faz e do legislativo que está mais para frente, mas que faz toda a gestão e controle dos trâmites, processos, dos trâmites processuais, dos projetos de lei, da parte contábil, enfim. A aquisição de materiais de escritório também, que já era uma demanda, uma necessidade que a casa tinha, e até em razão também dos novos servidores efetivos que vão compor o quadro de funcionários aqui da casa no ano que vem. Fizemos também a limpeza das pedras em torno do Legislativo, aquisição de novos computadores e impressoras, já era uma demanda grande também em virtude dos equipamentos já estarem bem obsoletos com os atuais, aquisição de café, aquisição de premiação e honrarias, que é necessário através das resoluções para se fazer as premiações àqueles que têm por merecimento, equipamentos de multimeio, toner, aquisição de móveis planejados, a telefonia também, a internet, que foi uma aquisição recente, inclusive a internet, nós adquirimos uma capacidade maior agora esse ano, então vai permitir que os servidores trabalhem com mais eficiência, a aquisição dos scanners de mesa, que foi disponibilizado para todos os gabinetes, e scanner para o jurídico também, que vai disponibilizar uma facilidade maior na verificação dos processos. E a ideia disso é para que começou assim a implementar e começou a ter essa ideia da sustentabilidade, a ideia que a gente partir aí juntamente com o judiciário e demais órgãos, para que não se tenha mais o papel físico, o processo físico. Então, para que a gente tenha uma economia também nessa questão.
Os materiais de limpeza, que todo ano há essa necessidade para manutenção do legislativo. Tivemos aqui do concurso público para a contratação dos novos servidores, persianas, móveis de escritório, o ar-condicionado também foi uma necessidade da casa, em virtude dos problemas que nós temos atualmente, pelo fato dos ar-condicionados também ser bastante antigos. Isso causa queda de energia, reflete em outras questões também, que acaba tendo um prejuízo, né? Alocação dos equipamentos de xerox, o software legislativo que eu já comentei, o painel de video wall, que vai permitir a votação através do painel. Isso também já é uma projeção agora para que janeiro, no mais tardar começo de fevereiro, nós tenhamos também a licitação para aquisição do software que permitirá esse link entre votação, expediente e toda essa questão permitir que todo o trâmite seja feito online, né? Os materiais de manutenção, os equipamentos de informática, como eu disse, eu tenho os itens, né, mais específicos. Depois, se alguém quiser, está disponível para que a gente converse e passe mais pormenorizado todas as aquisições que foram realizadas. Basicamente é isso. Esse ano a administração buscou, com base na implantação e na implementação das licitações através dos pregões, trazer para o Legislativo uma transparência maior e uma economia. Isso refletiu com certeza e nós tivemos êxito, né? Os dados estão aí. Esse primeiro dado no valor de R$ 485.134,10 é uma economia em razão com base no valor estimado, ou seja, com base naquelas primeiras cotações que são feitas no mercado, que balizam os valores apresentados e que vão dar um parâmetro para a comissão de licitação e para os demais participantes da licitação participarem, ou seja, com base naqueles valores iniciais apresentados para com aqueles efetivamente contratados, nós tivemos aí uma economia de 485 mil. Mas o valor efetivamente economizado é o segundo valor, de aproximadamente 355 mil, que é aquele inicialmente apresentado pela empresa que participa das licitações e para aquele efetivamente contratado. Então, é um valor bastante expressivo diante do cenário atual e diante do que vinha sendo feito até então. Basicamente é isso, gente, que eu tinha para passar. É óbvio que a administração não trata só de licitação, ela tem toda a parte da gestão da casa e, por isso, se eu fosse falar de tudo que a administração faz no dia a dia, nós ficaríamos aqui o resto do dia conversando aqui. Mas, enfim, a administração está à disposição de todos. Qualquer dúvida, esclarecimento que tiver com relação a tudo isso daí, além de outras que for de nossa competência, e o que não for também a gente vai buscar saber. Então, me disponibilizo e tenho certeza que todo o departamento também está disponível para eventuais esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E eu vou passar a palavra para a Roberta agora. Obrigado. Oi, bom dia. Eu sou a Roberta, diretora do Departamento de Finanças e Controladoria. E vou falar sobre as despesas realizadas no exercício de 2015. As despesas empenhadas, que são as licitações que o Igor demonstrou agora, as dispensas de licitação por não atingirem o valor para serem licitadas e inexigibilidades. São todas as despesas empenhadas no exercício. O valor do orçamento em 2015 foi de R$ 21.500.000. Aqui a gente demonstrou, por categoria econômica, o que cada um gastou. Obras e instalações. No exercício de 2015, foi empenhado R$ 86.330,13. Lembrando que a maior parte de obras da acessibilidade foi empenhado o ano passado, então ficou em restos a pagar.
no valor de R$ 452.882,11. Foram pagos esse ano, mas empenhados no exercício passado. Pessoal e encargos, que engloba folha de pagamento de todos os funcionários, vereadores, vereadores aposentados, pensionistas e encargos sociais, no valor de R$ 13.150.320,34. A manutenção da unidade são todas as despesas correntes do exercício. Material de consumo, material de escritório, limpeza, serviços, todas as despesas correntes da Câmara. No valor, contratos, todos os contratos que a Câmara realiza. Então, tudo isso no valor de R$ 4.137.180,51. O total, 17 milhões, desculpa, gente. 373.830.098. Esse gráfico demonstra todos esses gastos em relação ao orçamento. O da obra, o empenhado no exercício foi de 0,40%. Pessoal e encargos, 61,16%, lembrando que esse não é o limite dos 70% sobre a folha de pagamento. Manutenção da unidade ficou em 19,27% e a devolução, 19,16%. A devolução que a gente realiza para a Prefeitura todo final de exercício. Então, aqui, a gente abriu por elemento a categoria econômica. Cada categoria econômica possui elementos da despesa. Então, material de consumo, tem o valor ali, passagens e despesas com locomoção. Tudo que é manutenção, está aí. Serviços de terceiro, pessoa física e jurídica, auxílio alimentação, despesas de exercícios anteriores, que são contas telefônicas, contas de energia elétrica, que em janeiro vem despesas de dezembro ainda. Então, a gente inclui nesse elemento da categoria econômica. O aporte para o IPML, né? O estudo atuarial que eles realizam todo ano. E equipamentos e material permanente. E premiações. Pessoal e encargos, que é toda a folha de pagamento do Legislativo, né? Vereadores aposentados, pensionistas, vereadores, obrigações patronais dos vereadores, que é o INSS, funcionários, hora extra e adicional noturno, as obrigações patronais dos funcionários, que são o INSS e Caixa de Assistência Médica Hospitalar. Obrigações patronais, o IPML também para os funcionários efetivos. Gente, resumidamente, esses foram os gastos, as despesas de 2016, lembrando que as despesas empenhadas, e aí a gente ainda apura os restos a pagar, que vai ficar para ser pago em 2016. Obrigada. Eu vou convidar a Giane para vir aqui, para falar um pouquinho, rapidamente, sobre a questão dos uniformes. Vocês viram que no nosso orçamento nós tivemos o gasto com uniformes e nós reformulamos essa questão e a Giane ficou responsável para cuidar disso. Bom dia a todos. Na nossa Casa Legislativa, a nossa principal atividade é atender bem a população, atender bem a quem procura essa casa em busca de apoio, em busca de subsídios para algumas atividades, e isso decorre ter um contato direto com o público. Nós também temos uma atividade ligada ao atendimento do cidadão por parte da ouvidoria, do SIC, do Serviço de Informação ao Cidadão. Tudo envolve um atendimento direto e por isso era muito importante que os servidores que realizam esse atendimento estivessem apresentáveis e estivessem qualificados para atender de uma forma que apresentasse seriedade,
para o atendimento. Visando isso, nós tivemos o apoio para conseguir algo que há muito tempo era desejado pelos servidores, que é a uniformização, principalmente das áreas de atendimento. E esse ano foram adquiridos uniformes para cerca de 50 servidores que ficam nessa linha de frente. Eles incluem tanto o pessoal do atendimento direto, que são as recepções, a ouvidoria, o SIC, como também o pessoal de manutenção, Copa e todo esse apoio. Com isso, nós vamos conseguir, no final de janeiro, agora de 2016, ter esse pessoal uniformizado e pronto para o trabalho. Também na questão de identificação. Esses funcionários terão os uniformes devidamente identificados com o brasão do Legislativo e a identificação por cor da área em que trabalham, proporcionando uma aparência de maior organização e de mais seriedade para o Poder Legislativo. Obrigado, Jane. Bom, vocês notaram, então, que o maior investimento dessa gestão foi no sentido de aprimorar mais a Câmara Municipal, de deixar ela para um melhor atendimento à população e de realmente fazer com que os gabinetes funcionassem com aparelhagens, com algo diferenciado. Então, esse foi o grande objetivo nesse ano da administração, aí da mesa diretora. No orçamento nosso do ano de 2016, nós já iniciamos ele com o valor de 31 milhões, né? 31.311.000 reais. Esse é o valor do nosso orçamento de 2016. Isso assustou muito, né, algumas pessoas, no sentido de que a Câmara tinha 21 milhões e agora vai para 31 milhões? Sim, por conta do anexo que não foi feito esse ano e que será feito no ano de 2016. Então, nós já colocamos a previsão orçamentária no ano de 2016 do orçamento, por isso que houve um acréscimo aí no nosso orçamento do ano de 2016 e também por todos os investimentos feitos por essa gestão, né, que vale alimentação, houve aumento real de salário para os funcionários aqui da casa, então houve aí esse aumento. Vou passar o acumulado que é melhor. Olha, na manutenção de unidade no ano de 2016, nós vamos ter de material de consumo 650 mil, passagens e despesas com locomoção 160 mil reais, houve um aumento nesse item por conta de uma lei aprovada pelos vereadores, que é a questão de passagens aéreas aí para o Legislativo. Então, nós tivemos que já aí estipular esse valor. Os serviços de terceiros de pessoa física, que é um valor baixo, né? Terceiros pessoa jurídica, 2.060.000. Esse serviço houve um aumento, até mesmo por conta de alguns contratos que a Câmara, no ano de 2016, fora os que já são existentes, que nós vamos adquirir, que seria aí locação dos carros, o próprio software do sistema de votação e assim por diante. Então, alguns contratos novos que virão e, por conta disso, houve esse aumento nessa conta. Auxílio alimentação, né, que foi implementado nesse ano de 2015 e que volta, então, aí com um aumento, acho que pequeno. Despesas de exercícios anteriores, como a Roberta falou, que a gente tem que já prever isso por conta de contas que ficam de dezembro aí, né, e que são pagas em janeiro. Indenizações e restituições, a gente sempre estipula um valor baixo, que são pequenos acidentes que possam acontecer e que nós temos que fazer a indenização. Aporte, que é do IPML, esse ano nós estipulamos o valor de 300 mil. Equipamentos permanentes, né, houve um aumento por conta de uma projeção que nós já fizemos
com a construção do novo anexo, toda a parte de móveis do novo anexo, que seriam planejados nos gabinetes, então nós já fizemos essa previsão, por isso que há um aumento aí nessa conta também. As premiações, que é a área de cerimonial. Aí mais os encargos que são de pessoal, né? Nossa folha de pagamento, que ela tem aí o maior percentual, que são os vereadores aí aposentados, pensionistas, os vereadores, né? Obrigações patronais, os funcionários, salário família, projeção de horas extras e aí todas as obrigações que a Câmara também tem que recolher para o INSS e o IPML, e também a questão do plano de saúde. Aí está a obra, né, que nós estipulamos em 6 milhões, que esse ano, com a licitação que será feita logo agora no início do mês, do projeto, nós vamos ter a licitação já da empresa que fará o projeto do novo anexo. Com isso, nós iniciaremos, depois do projeto apresentado por essa empresa, iniciaremos o processo de licitação do novo anexo, que a projeção é iniciar a construção do novo anexo pelo meio do ano, entre junho e julho, já estará iniciando aí a construção do novo anexo, como todos já sabem, que será no local do estacionamento. Houve esta mudança. Nós estipulamos aí a questão da publicidade, estipulamos R$20 mil, mas também não é um valor aí estimado que não poderá ser gasto. Com a mudança da lei na área da publicidade agora, ano eleitoral, é feita uma média do primeiro semestre dos 3 últimos anos. Como sempre nos últimos anos, o valor máximo para gasto com publicidade, ele foi estipulado em R$8 mil, isso mostra que nós não vamos poder gastar nem R$8 mil esse ano, no ano eleitoral, na questão de publicidade. Apesar que a Câmara não se gastava muito, mas também esse ano eleitoral ela fica aí na faixa de, no máximo que a gente possa gastar, na faixa de 5 mil, de 4 a 5 mil reais, se chegar, né? Nós temos esta conta que é a Procuradoria Especial da Mulher, que é aprovado nesta casa, então ele tem R$100 mil, a Procuradoria tem R$100 mil para gastos aí, material de consumo 50 e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, mais 50 mil. As transmissões em cadeia de rádio e TV, né, que são as sessões camarárias, nós já deixamos aí estipulado para o ano de 2016 o valor de R$120 mil para ser gasto no ano. Essa é a grande novidade, a Escola Legislativa passa a ter o seu orçamento próprio, coisa que isso não havia. Então, o orçamento da Escola Legislativa passa a ser de R$420 mil, tendo aí separadamente material de consumo 50, material de distribuição gratuita 50 mil, outros serviços de terceiros, pessoa física 250 mil, que são aí os prolabores, para palestras, né? Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$70 mil. Então a escola ela vem bem mais aparelhada a partir de agora e com um investimento muito bom. Aí mostra, né? A Mara já passou todo o trabalho que foi feito pela Escola Legislativa esse ano, que foi um trabalho muito grande. Os funcionários ganharam muito, né? Porque tivemos vários cursos aqui para aprimorar os nossos funcionários e o próximo ano nós iniciaremos um trabalho aí também bem amplo nesse sentido. Por isso, esse orçamento da Escola Legislativa. É por isso que existe a Escola Legislativa, né? Essa é a função dela. E com
com grande valor. Acabou. Então, é importante, né, dizer e agradecer à mesa diretora, porque nada, né, de todo esse trabalho que foi feito aconteceria se a mesa diretora não apoiasse e não incentivasse, né, para que tudo isso ocorresse. Então, a mesa diretora deu todo o apoio, as ideias de tudo isso que a gente vê na Câmara Municipal é da mesa diretora, e nós, servidores, estamos aqui para cumprir as determinações da mesa diretora. E esse ano nós tivemos aí um grande sucesso, no sentido que todo o nosso orçamento foi gasto, né, e foi assim de forma responsável, ele foi gasto. Não tivemos grandes devoluções do valor do orçamento, e eu gostaria de deixar isso bem claro. A devolução de dinheiro para o executivo não significa boa administração, né? Quando você planeja, você tem que executar os gastos. É isso que o Tribunal de Contas pede. Nós só devolvemos aquilo que realmente não foi executado. E foi isso que essa gestão, nesse ano, fez. Então, muitas coisas, muitas mudanças, vocês puderam perceber na Câmara, e a partir desse ano de 2016, vão continuar também aí muitas mudanças, com realmente a Câmara se abrindo e se aparelhando para um bom atendimento da população. Tá? Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao presidente, para que ele possa encerrar aí a nossa audiência. Bom, só me resta agradecer a todos os envolvidos, diretores e funcionários, agradecer a mesa diretora e desejar um feliz 2016 a todos, ok? Vamos em frente. Obrigado. Todo esse material já está disponível para a imprensa, então podem procurar nosso setor aí de imprensa.